Aleluia! Nós vamos aplaudir ainda pela vida dos nossos diáconos, pela vida dos irmãos que estão trabalhando na mesa, obreiros dessa casa. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obreiros que têm trabalhado com afinco, com alegria nessa casa, servindo ao Senhor. Amados, nós vamos agora para a palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e vamos fazer uma leitura só no versículo 13 e versículo 14. Vê se alguém do teu lado está sem a Bíblia, compartilha com ele a palavra, para que ele possa acompanhar, vocês que estão em casa, aí de férias, né? Eu acredito que muitos que estão viajando, estão acompanhando o culto, que você possa abrir a sua Bíblia também. Vamos agora participar desse momento também do culto, que é a exposição da palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem achou, fique de pé no seu lugar, e vamos fazer a leitura, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala assim: pastor, misericórdia, me espera. Não? Então todos acharam. Querido, me acompanhe comigo aí. Entrai pela porta estreita, abre parênteses, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, fecha parênteses, versículo 14, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olhando para frente aqui, nós vamos recitar o versículo 13 e 14 novamente, todos nós, amém? No 3 nós começamos, 1, 2, 3, podemos ler. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Oremos. Pai, bendizemos o Senhor pela tua rica, poderosa, infalível e santa palavra. Estará sendo agora, Deus, pregada com o poder do teu Espírito, com a graça dele, porque sem ele nada podemos fazer, e com a iluminação dele também, porque precisamos dele para o entendimento. Fala conosco, Senhor, que essa palavra possa encontrar corações essa manhã, os que estão na live ouvindo, de forma receptível, e que essa palavra possa hoje trazer em nós reflexões ao qual o Senhor quer, para que haja em nós também mudança de vida, edificação, transformação, também salvação. Nós assim oramos, glorificando o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. É a oração que fazemos, em teu nome, Jesus, a fazemos. Amém e amém. Toma seu lugar, querido. Amados, nós vamos um pouquinho, no tempo agora que temos, debruçar nessa porção das Escrituras. E para nós nos situarmos nela, para não ficarmos assim, né, soltos, vamos falar um pouquinho nessa introdução sobre o que o Senhor Jesus está fazendo. E nessa porção das Escrituras, nós vamos ver um momento de Jesus se assentando para ensinar. E nessa porção, ela faz parte de um conjunto de ensinos que Jesus parou para dar à multidão e aos seus discípulos também. E nós chamamos, do capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão do Monte. Palavra essa, ensino esse dado por Jesus para a aplicação dos seus discípulos. Coisa que faz parte do nosso cotidiano, de todo aquele que confessa a sua fé em Jesus Cristo, ou seja, caminho ao ser percorrido com ensinamentos que Jesus quer que vivamos, e ele deixou para isso um modelo de vida a ser seguido. Então nós vamos falar um pouquinho dessa porção que está no final do Sermão do Monte. É necessário nós aqui deixarmos enfatizados, querido, que Jesus ali vai ter uma atitude no início desse sermão, e no capítulo 5, no versículo 1 e versículo 2,
fica bem evidenciado essas atitudes de Jesus, que precisamos falar um pouquinho delas no início dessa ministração. A palavra de Deus, capítulo 5 de Mateus, início do Sermão do Monte, versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus declara: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus teve algumas atitudes aqui que despertam a nossa atenção. Tudo que ele fez com um propósito. Nada Jesus fez aleatoriamente ou porque fez. Tudo tinha um propósito. E Jesus não perdeu tempo, queridos. E me chama a atenção nessas atitudes de Jesus, porque Jesus tinha uma atitude de se mover em favor das multidões. Ele olhava para as multidões, ele se movia em favor das multidões, e Jesus ensinava, dando aos ouvintes a condição de poder ouvir os seus ensinamentos para fazer uma decisão assertiva, ou seja, uma decisão certa, uma decisão ao qual Jesus quer que façamos para o nosso bem. Então, primeiro atitude é, Jesus olhava para as multidões, né? Vendo Jesus a multidão, ele estava vendo. E nem sempre a gente vê as multidões, né, irmãos? As multidões estão em todos os lugares. E se tem uma coisa que eu aprendo aqui com Jesus, que ele sempre nos desperta para isso. Olhe para as multidões, olhe para elas. Em Marcos 6,34, olha o que a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, Marcos 6,34, deixa marcado que nós vamos voltar aí. Marcos 6,34, Jesus é esse supremo pastor maravilhoso, irmãos. E ainda que esses pastores auxiliares que ele chamou para pastorear o seu rebanho falharem, Jesus não vai falhar com o seu rebanho. Mateus capítulo 6, versículo 34, olha a atitude de Jesus aqui. Ele chegando a um lugar, a Bíblia diz que ele fez o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muita coisa. Presta atenção nisso. Jesus olhava e Jesus se movia. Ele não ficava só no primeiro estágio, irmãos. Ele olhava e, como diz a palavra, ele viu a multidão e subiu ao monte, e se assentou, porque era costume dos mestres que ensinavam, se assentar para ensinar. E eu aprendo algo aqui, nós precisamos parar às vezes, queridos, olhar para as multidões e nos mover a elas. Está pronto para nos assentar para discipulá-las. Estava falando na escola dominical sobre essa manhã. Nós erramos muito no passado, a igreja errou. Quando eu falo errou muito, irmãos, porque a igreja ela vai crescendo, vai sendo aperfeiçoada, ela vai aprendendo, ela vai amadurecendo. Mas antigamente uma pessoa convertia, nós pensávamos assim, que ela virava santarrão de um dia para a noite. Ela já se tornava pronta. E ali aceitava Jesus, né? Convertia ao Senhor Jesus Cristo, e a gente achava que a pessoa já tinha que orar, já tinha que pregar, já tinha que evangelizar, mas a Bíblia nos ensina que Jesus foi o maior discipulador. E nós precisamos ter isso no nosso coração, é sentar com pessoas para compartilhar o Evangelho, e isso requer o que Jesus está ensinando aqui para nós. Ele vê, ele enxerga as multidões, e ele se move em favor delas. E uma coisa importante também, Jesus ensinava, dando condições aos ouvintes de entenderem o Evangelho, de entenderem a vontade de Deus, e assim poder fazer uma decisão assertiva. Milhares e milhares de pessoas estão vivendo nesse exato momento, tomando decisões erradas e fazendo aquilo que é errado. O que é errado, pastor? Aquilo que desagrada a Deus. O fim de todas as coisas é o nome do Senhor ser glorificado, e é por isso que eu e você precisamos ter decisões que agradam ao Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é renúncia. Nesses 2 versículos, Jesus vai estar pontuando uma vida de renúncia. Em Deuteronômio, antes do povo atravessar o Jordão, Moisés vai dar suas últimas orientações, ele vai fazer uma releitura da lei, e na releitura da lei, ele vai falar a importância da obediência a Deus. Vá comigo lá, vamos ler? Amém? Deuteronômio capítulo 30, o 5º livro aí, né?
do Pentateuco, chamado Pentateuco, capítulo 30, vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 20. Aqui Moisés está alertando o povo, vai atravessar o Jordão, tomem cuidado, não abra mão desses ensinamentos. Quem achou, diga amém. Aqui Moisés já está apresentando para o povo uma escolha que pode levá-los à vida e uma escolha que pode levá-los à morte. Mas ele não está mostrando aqui duas opções, ele está mostrando uma só, porque Deus, além de que ele nos mostra os caminhos, mas ele nos deixa bem claro a decisão a ser tomada. Então vamos, me acompanha aí, Deuteronômio 30, versículo 15 até o versículo de número 20, direcionamento, Deus dando à nação de Israel, por intermédio do teu servo Moisés. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas para possuí-la. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro que, certamente, perecerás. Não perecerás longo tempo na terra ao qual vais, passando o Jordão para que a possuíres. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Amados, no Velho e no Novo Testamento, Deus nos chama a uma vida de renúncia. Não tem como andar com Deus se não houver renúncia. Não tem, irmãos. E essa palavra renúncia, essa atitude de renúncia é familiar de cada um de nós. Convivemos com isso em todos os setores da vida. Uma criança, quando ela começa a ter ciência do que é certo e é errado, ela já entra debaixo de normas estabelecidas pelos seus pais. Isso pode e isso não pode, porque senão tem punição. Vamos crescendo e as regras da vida continuam. Vamos para a escola, lá são estabelecidas regras e sujeitamos a elas para que possamos ser aceitos nesse contexto. Você quer ver uma vida de renúncia? Casamento. Se você que está solteiro e está me ouvindo essa manhã e quer entrar para o casamento, filho, aprenda a renunciar. Porque o casamento dita essa regra de forma incondicional. Incondicional. E se nós não nos atentarmos para isso, pior ainda, na vida cristã não vai correr bem, irmãos. A vida e a morte estão diante de nós. E se nós escolhermos errado, a morte vai imperar. Mas Deus quer que impera a vida. E Ele nos ensinou a fazer uma boa escolha. E é isso que eu quero compartilhar essa manhã com os irmãos. Nesse ensino, Jesus trata sobre renúncia. Deixa eu definir um pouquinho de renúncia no contexto bíblico. O que é renúncia? É renunciar-se a si mesmo. A minha vontade própria, a sua vontade própria, não é mais a prioridade. Eu renuncio à minha vontade própria agora para fazer a vontade do meu supremo pastor, Jesus Cristo. E depois que a gente vai tendo ciência que a renúncia é um benefício que Deus nos dá, nesse contexto, ela nos protege, irmãos. Porque se nós formos viver segundo as nossas próprias vontades, alinhada com a vontade de Deus,
o nosso caminho é um caminho de morte. E é o que está acontecendo hoje. Falei aqui de manhã e vou te falar de novo. Se você andar pelo Brasil afora aí, você vai ver caminhos que pessoas escolheram trilhar e são caminhos de morte. Nessa exata manhã estamos acontecendo, está aí um evento acontecendo e pessoas que fizeram as suas escolhas para estar nesses eventos. Agora, não é só nesses eventos, é em muitas coisas da vida e Deus está trabalhando em nós. Então, guarde isso, porque eu vou ministrar sobre renúncia essa manhã. E você deve se fazer uma avaliação, você deve se voltar para si e se perguntar, como está minha vida de renúncia? Eu já vi muita gente se prejudicando dentro de companhia por não entender o que é uma vida de renúncia. A gente vê filhos se dando mal na vida porque não entenderam o que Jesus falou. Filhos devem se submeter aos seus pais e terem uma vida de renúncia. Toda pessoa que quebra essa regra é problema, irmãos. É problema. Agora, pastor, é fácil renunciar? Não. Não é, irmãos. Se submeter a regras não é fácil, porque é uma cultura a ser criada que a natureza pecaminosa que habita dentro de todo ser humano grita querendo não obedecer às regras. Ela quer viver a sua vida autônoma, voluntária, sem se submeter a uma liderança, a um líder, a uma regra, a um mandamento, a um estatuto. Agora, lá fora, eu posso até contrariar isso, mas diante de Deus, ainda que eu contrarie, mas aquele que declarou que nós temos que nos submeter ao decreto dele, ele não vai negociar, irmãos, não vai. E eu quero deixar para essa igreja essa manhã, para você que nos ouve, olha, a melhor escolha a se fazer é obedecer a Deus, é a melhor escolha. Nem todo momento a gente quer, tem momentos que a gente briga contra Deus, mas feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse será feliz. Tudo que ele fizer, ele será bem sucedido. Mas o que precede a bênção de Deus nas nossas vidas é a obediência. Então vamos aqui falar um pouco sobre renúncia. Jesus dá início a esse ensino orientando de forma imperativa. Presta atenção. De forma imperativa. É uma ordem, irmãos. Entrai pela porta estreita. A porta é estreita. É estreita, irmãos, e me chama muita atenção isso. A opção que Deus dá ao homem é revogar a sua própria vontade e viver dia após dia a vontade de Deus. Essa porta não tem como nós entrar com o nosso ego, o nosso eu inflamado. Ela é estreita e está escrito, olha, renúncia. Quer entrar por ela? Quer entrar por ela? Não tem como negociar a palavra. Os mandamentos para o casamento são inegociáveis. Os mandamentos para um pai são inegociáveis. Os mandamentos para a mãe é inegociáveis. Os mandamentos para os filhos é inegociável. Os mandamentos para andar diante de Deus são inegociáveis. Outro ponto importante, né? Nós precisamos entender. É como uma porta que tem detector de metal. Se não todos aqui, mas a maioria chegou no aeroporto e foi ali passar pelaquela porta, né? A bagagem tinha que estar do lado, e ela vai passar ali por um raio-x, e se você passar nessa porta, filho, e tiver algum metal com você, alguma coisa que não é apropriado para que você possa viajar, você não vai passar, porque a hora que você passar vai buzinar, e se você não deixar para trás o que tiver que deixar, eles não vão te liberar, sim ou não? E você não vai viajar. É mais ou menos assim que funciona no reino. Não tem como dar jeitinho. E outra coisa, nessa porta só passa um. Só um. Não tem jeito, querido. Olha, Jesus deixou bem claro para nós uma coisa. Ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tem mais uma coisa. Aquele que não negar pai, mãe, filhos, riquezas, esse não é digno de mim. Quem amar mais essas coisas que a mim, não é digno de mim. Hoje um muçulmano, quando se converte, ele é deserdado da sua família, quando não é morto, por causa do evangelho. Ou seja, a porta é estreita, só passa um sem bagagem. Quando chegamos diante dessa porta estreita, o Senhor está falando para nós assim, olha,
Daqui para frente, o que você aprendeu, o que você sabia, o que você construiu, o que você tem, não interessa. É mais ou menos o que Paulo falou. O que eu tenho, o que eu construí, eu considero como esterco diante do Senhor Jesus, pelo que Ele fez por mim. Então, começa desse jeito, Jesus falando, a porta, ela é estreita. Repitam comigo, a porta é estreita. Eu quero que você vá comigo, que eu vou fazer essa leitura, tá, irmãos? Porque está escrito. Vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. E eu quero dar o primeiro exemplo aqui sobre renúncia. Marcos, capítulo de número 10. Do versículo 17 ao versículo de número 22. Amém? Olha para o pastor só um minutinho antes de eu fazer essa leitura. Nós vamos falar do jovem rico, um moço que tinha muitas posses. E eu faço questão de fazer a leitura, porque o texto é bem explicativo. E nada melhor do que ouvir o que está escrito. Amém, queridos? Mas você sabe bem o que se trata essa perícope. E como deixa bem claro para nós esse contexto sobre renúncia. E eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa, irmãos, porque às vezes as pessoas têm uma má interpretação por não estudarem a palavra. O texto não está falando nada, ainda que Jesus vai falar que seja difícil, porque Ele está dizendo para os seus discípulos que a salvação só é possível a Deus. Só Deus pode salvar. O homem não faz nada e não pode fazer nada que possa levá-lo à salvação. A salvação é graça. Agora, o que você precisa entender, o que Deus ensina para nós nesse contexto é que o que tomar o lugar de Deus em nosso coração está sendo o nosso Deus. E é isso que eu e você temos que tomar cuidado quando vem essa orientação para nós, falando de renúncia. Então vamos fazer a leitura. Versículo 17, capítulo 10, do Evangelho de Marcos. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha para o pastor Hernani, o primeiro exemplo de renúncia que eu quero deixar para nós essa manhã. Deus é onisciente, querido. Não basta somente adorá-lo com a boca se o coração está longe dele. Ele é um Deus que quer um culto de nós, um culto que Ele é a supremacia do nosso coração. Ele é a primazia. E volto a dizer, aqui não era o problema do jovem ser rico. O problema é que a riqueza estava assumindo a primazia do seu coração. E Jesus sendo onisciente, sabendo o que estava no coração desse jovem, e a Bíblia deixa um relato aqui muito bom de nós observarmos. Ele amou esse jovem. E o que ele queria é que o jovem tivesse uma decisão assertiva, porque ele deu ao jovem uma opção de tomar uma decisão certa. Pega tudo que você tem, vá, distribua com os pobres, vem e segue-me. O que Jesus estava falando para ele, falou, olha, no seu coração, o que está sentado nele é a riqueza. Ele é o seu Deus. Agora, eu quero assumir o seu coração, mas para que eu assuma o seu coração, você tem que renunciar a isso, para que de fato o trono do seu coração esteja sentado o Rei da Glória. Estou falando com as minhas palavras, tá? Mas ele não renunciou. Irmãos, não é fácil não, viu? Cantar que Jesus assume a nossa história, que Ele assume a nossa vida, que nós vivemos para Ele. Cantar é fácil. Mas a hora de aplicar que é a questão. Será que essa manhã Jesus é primazia no nosso coração?
Será? Porque do jovem era riqueza, mas tem pessoas que quem assume o coração deles é filho. Quem assume o coração deles é o cônjuge. Pastor, é errado eles assumirem? Não, mas cada um tem o seu devido lugar. E a supremacia é de Cristo. Ele que deve ser o primeiro. Ele que deve ser aquele que nós estejamos preparados para renunciar tudo em amor a Ele. Amém, queridos? Então aqui fica para nós esse primeiro exemplo. O jovem não pôde renunciar, porque ele não poderia, ele não queria colocar Jesus como primazia no seu coração. E eu quero que você pense essa manhã, querido. Renúncia é uma coisa que Deus vai requerer de nós. E Ele vai nos ensinar a tomar uma decisão certa, mas Ele vai deixar para nós tomar uma decisão. E essa manhã, será que Deus está te pedindo alguma coisa para deixar, que tenha assumido o lugar dEle no seu coração? Será? Para pensar. Porque às vezes a gente pensa que, olha para um lado e vê com muita clareza o que aconteceu nesse contexto, mas às vezes são coisas que a gente não dá tanto valor, mas está assumindo o lugar de Deus no nosso coração, queridos. Se você não tomar cuidado, você se perde em tanto entretenimento, que o entretenimento vira o seu Deus. Você passa mais tempo com Ele do que com o seu próprio Deus, com Deus a quem você deve viver e adorá-lo. E aí, quem vai te influenciar é quem domina o seu coração. Ele é quem te influencia. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos chama essa manhã, através da sua palavra, a ter uma vida de renúncia diante dEle. O que deve prevalecer não é mais a minha vontade própria, mas é como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. E é isso que devemos pensar. E eu quero dar um segundo exemplo. Eu conheci um pastor, quando eu era desse ministério Peniel, na década ali no ano 2000, e esse pastor, ele era o vice-presidente desse ministério, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, ministério grande. Ele esteve na Bolívia, porque ele ia visitar os campos, onde os missionários estavam estabelecidos, para ele saber como é que estava o campo. Um pastor, quando ele começa numa igreja, irmãos, ele passa muita luta, principalmente no início, e foi o que esse pastor passou, até a igreja crescer, desenvolver. Por ele ser um pastor, ele entendeu o chamado. Ele não tinha aquela visão míope, torta, de muitos líderes hoje, que acham que ministério pastoral é para enriquecer o pastor. Agora, por outro lado também, a igreja não pode ter uma visão míope, que ela não deve cuidar bem do seu pastor. E eu não estou falando isso porque eu sou pastor, não, porque essa igreja cuida bem de mim, e cuida bem dos pastores daqui. Mas tem pastor que está no extremo, e tem igreja que está em outro extremo. E Paulo vai ensinar isso na palavra dele. Na palavra que ele prega para as igrejas. E por que eu estou dizendo isso? Nós somos servos do Senhor, e se Ele se assenta em nosso coração, a vontade que vai prevalecer em tudo que fizemos é a dEle. Esse pastor, depois que ele estava bem estabilizado, numa grande igreja aqui no bairro Confidentes, tem uma igreja Peniel ali, uma igreja linda, uma igreja de muita gente, depois que ele trabalhou, suou a camisa, servindo com alegria ao Senhor, um homem fiel, piedoso, agora que os filhos já estão podendo estudar numa escola bacana, agora ele tem um carrinho para poder se locomover, porque até então andava a pé, agora podendo dar um conforto melhor para a sua família, né? Que isso é louvável a Deus, a igreja que faz isso com seus pastores. Ele vai para a Bolívia visitar o campo, e ao chegar no campo, ele vê o que estava acontecendo. O líder, o obreiro que estava cuidando, ele estava relaxadamente cuidando daquela obra, e aquela obra estava largada. E ele vê a miséria daquele lugar, aquele povo, como diz a palavra, e lemos aqui em Marcos, Jesus olha para a multidão, vê ela uma multidão como sem pastor, e se nós não tomar cuidado, nós vamos enxergar, mas se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos nos mover. E quando ele estava saindo, já com o coração, para voltar para a sua vida normal aqui, o Espírito Santo falou com ele assim, você vai deixar essa multidão aqui sem pastor? E agora começa a luta. Agora começa a prova, e ele começa a questionar, Senhor, quanto tempo de labuta naquele ministério, para chegar onde eu cheguei, dando tranquilidade para a minha família, quanto tempo, Senhor? Mas o questionar não é problema e nem pecado, a questão é o depois, se é obedecer ou desobedecer, e o que Deus quer é obedecer. Então a pergunta do Espírito Santo para esse pastor foi o seguinte, você vai deixar este povo aqui sem pastor? E houve um conforto no coração dele, e esse conforto traz paz, e se chama renúncia.
a Cristo Jesus, aos seus mandamentos. E ele chegou em casa e só falou com o Espírito Santo assim: eu vou para casa agora, eu estou conformado e aceito em vir para a Bolívia, começar um novo trabalho aqui do zero, com a dificuldade que os meus olhos viram, mas fala com a minha esposa, fala com ela. E quando ele chega em casa, aquele líder, aquele homem, aquele pai, aquele esposo que preocupa com a sua família, ele já chegou ali preocupado: o que eu vou falar com a minha esposa, como é que ela vai receber isso? E quando ele vira para ela e fala para ela assim: meu bem, ao sair da Bolívia, o Espírito Santo falou comigo, e me perguntou se eu ia deixar aquele povo sem pastor. E ela falou para ele: qual foi a sua resposta? Eu vou obedecer à voz de Deus. E ela virou para ele e falou para ele assim: as malas estão prontas, nós vamos para a Bolívia. Amados, uma vida de renúncia é uma vida longa na presença de Deus, é uma vida de paz, é uma vida de vida abundante. Não basta só pertencer a um corpo de igreja, de instituição evangélica. Nós precisamos entender que nós somos discípulos de Cristo Jesus, e Ele falou para nós: a porta é estreita, na entrada dela tem uma placa escrito: renúncia. Amém, igreja? Renúncia. Jesus declarou que há uma porta larga, um caminho espaçoso, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele começa dizendo que a porta é estreita, mas ele fala também de uma porta larga, de um caminho espaçoso, que conduz à destruição, e são muitos que entram por ela. Isso me chama muita atenção, viu, queridos? Muita atenção. Presta muita atenção naquilo que Jesus falou. É Ele que falou, são muitos. E Ele já apontou para frente. Hoje nós podemos enxergar a multidão de pessoas que estão nesse caminho espaçoso, nessa porta larga, indo para a destruição. São muitos. E eu quero fazer uma matemática rápida com você. No dilúvio, que ali foi dispensado a ira de Deus. E dispensado porque havia uma sociedade decadente moralmente, violenta, que Deus já não queria mais. Então muita gente naquele dia do dilúvio ficou de fora da arca, e só entraram na arca Noé e sua família, 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, no meio de muita gente. A palavra era pregada, a palavra era anunciada para que eles tomassem uma assertiva decisão, e Jesus vai fazer anúncio disso lá no sermão profético. Ele vai dizer: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, se davam em casamento, mas eram indiferentes com aquilo que ouviam. O dilúvio vem, mas estavam indiferentes, e está acontecendo isso hoje. A porta é larga, o caminho é espaçoso, são muitos que estão trilhando nesse caminho, mas tem uma outra matemática. Sodoma e Gomorra, ao ser destruída, só saíram de lá salvos Ló e suas 2 filhas, porque a esposa ficou no meio do caminho, porque o coração estava em Sodoma e Gomorra. Só 3. Jesus declarou no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O evangelista Lucas não está dizendo aqui que não vai ter nenhum cristão na terra quando Jesus vier arrebatar a igreja, não. O que ele está dizendo para nós é que haverá muita gente sem fé no Evangelho, sem fé em Jesus Cristo. É muita gente. Irmãos, nós precisamos despertar, queridos, despertar. Nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos, escândalo ao qual Jesus falou, é inevitável o escândalo, mas ai de quem por quem vier o escândalo. Hoje nós estamos, cada dia que nós ligamos a televisão, nós ficamos surpresos com pessoas que estavam no caminho e hoje não estão mais, estão falando mal do Evangelho, estão detonando, né, a igreja, e a gente fica pensando, meu Deus. E fora os que estão, que se dizem pastor, fazendo coisas tão horrendas igual estão fazendo hoje. Essa semana eu ouvi um podcast de um pastor piedoso, pedindo perdão.
perdão. E por que ele estava pedindo perdão? Ele não errou, mas ele estava pedindo perdão pelo que esses pastores, intitulados pastores, estão fazendo com a igreja. São mercenários, que querem arrancar a lã da igreja, não estão ensinando o evangelho, estão formando falsos discípulos, porque são falsos mestres, estão cometendo adultério, traindo as suas esposas. E aí ele pede perdão a esse pastor, porque o que acontece com a sociedade? Ela quer nivelar todo mundo. E ele foi feliz na fala dele, porque ele falou assim, quando Elias, o profeta, chega para Deus e fala para Deus com medo na caverna, só eu fiquei. Deus fala para ele, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Porque o ser humano ele é tendencioso a olhar só para o negativo. Mas tem homens piedosos, mulheres piedosas nessa terra, irmãos. Tem homens e mulheres que estão cuidando do rebanho de Deus, sabendo que eles vão ter que prestar conta. Então são homens que oram, ensinam a palavra, estão aí trabalhando para que esse rebanho fique firme na presença do Senhor. Mas fica aqui para nós, queridos. Jesus declarou, há uma porta larga, um caminho espaçoso, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Nós precisamos dar glória a Deus em todo o tempo, irmãos, porque entramos pela porta larga, pelo caminho apertado, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Além de uma porta estreita para começar, porque o cristão começa na porta estreita, há um caminho apertado para continuar. Eu vou repetir. Além de uma porta estreita para começar, há um caminho apertado para continuar. A porta é estreita, renúncia. O caminho apertado, renúncia, renúncia, renúncia e renúncia. Pastor, é isso mesmo. É isso mesmo. Não brigue com a palavra de Deus, não questione a palavra de Deus. Se submeta a ela e seja feliz. Seja feliz. Você já tem o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. O caminho apertado é um caminho de renúncia, renúncia, renúncia. O problema da igreja na galáxia, presta atenção nisso, que eles começaram muito bem, mas Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, pode projetar para mim, ele vai chamar a atenção dessa igreja, que tinha recebido o genuíno evangelho, e agora começa a se desviar dele. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, da graça de Cristo, para outro evangelho. Irmão, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nessa vibe, viu? Nós entramos nisso aí. Já recebemos o evangelho de Cristo, genuíno. Ele está falando para uma igreja, e se nós não tomarmos cuidado, rapidamente nós mudamos o evangelho, que é o que nós estamos vendo acontecer hoje. A coisa se tornou tão caótica no meio cristão evangélico, tão caótica, que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém para alguns. É relativo o que é certo. Para muitos cristãos é relativo. Ou seja, ele declara, o que é certo para mim, talvez não é certo para você, então é relativo. Tomemos cuidado, porque Paulo vai advertir Timóteo, olha, nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão mestres para si, que falam aquilo que eles querem ouvir. Irmãos, e diga de passagem, não é palatável, quando fala para nós, que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que é um caminho de renúncia. É renúncia. O evangelho de Jesus Cristo é imutável como ele é renúncia do início até o final, e eu preciso que você guarde isso. Um dos caráteres de Deus, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, ele não muda, nele não há variações. Sendo assim, a sua palavra também é imutável. O que era pecado para Abel e Caim, é pecado para o pastor Hernani hoje, a mesma coisa, e para a Igreja Batista Logos, e para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. É pecado a mesma coisa. Se tem um pastor vivendo no terceiro casamento, isso é problema dele. Mas a Bíblia continua condenando o adultério, continua condenando o divórcio, e eu não vou entrar no mérito disso não, porque eu sei que tem as suas particularidades.
Mas pecado para a Bíblia é pecado no passado, hoje e será também no futuro. E é por isso que Jesus foi fulminado na cruz, por causa do pecado. Deus moeu Jesus na cruz por causa do pecado. Então, irmãos, não podemos negociar. E é tudo. Eu citei aqui um contexto de casamento, mas é em tudo na nossa vida, irmãos. Esse negócio de dar jeitinho é perigoso. Esse negócio de falar assim, mas não é bem assim. Isso aí não tem nada a ver. E tem muito cristão vivendo desse jeito. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Aí ele vai ouvir de Jesus naquele dia, quando ele abrir a boca e falar, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticai a iniquidade. A porta é estreita e o caminho é apertado. Amém, igreja? Pode dar glória a Deus, não tem problema não. Aleluia! Eu não estou lá no meio daquele carnaval, lá no meio de mulher pelada, homem beijando homem, mulher beijando, Satanás sendo adorado, eu estou aqui com vocês glorificando a Deus, e isso só foi possível, porque um dia Jesus Cristo veio a essa terra, como Deus e como homem, e nos tirou de uma sepultura espiritual, lugar que nós não poderíamos sair sozinhos. Louvado seja Ele, queridos. E louvado seja Ele, porque a porta é estreita e o caminho é apertado, porque se eu fosse andar segundo as minhas vontades, eu iria ser inclinado a viver uma vida de desobediência a Deus. Faz um teste. Qual foi a última vez que você pecou? Você não esqueceu não, porque deve estar fresquinho na sua memória, uma palavra, um pensamento, uma atitude. Porque infelizmente, irmãos, ainda nós temos essa natureza em nós, e nós vemos como que o Espírito Santo é maravilhoso, está trabalhando em nós todos os dias, está nos transformando, à imagem e semelhança do Cristo vivo. Louvado seja Deus, então que nós continuemos no caminho apertado e na porta estreita. Fica firme, amém? O Espírito Santo nos traz a memória, através da palavra de Deus, que a porta é estreita, tanto quanto o caminho é apertado. Vá comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 9, e vamos fazer aqui uma leitura também sobre uma vida de renúncia que Jesus ele quer de nós, de todo aquele que quer segui-lo. Capítulo 9, do versículo 23 ao versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Repita comigo assim, está escrito. Mais uma vez, está escrito. Diz a palavra de Deus aqui, dizia a todos, isso é Jesus falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vou repetir o versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Dia após dia é o que, irmão? Renúncia, renúncia e renúncia, irmãos. Essa manhã, Jesus está nos trazendo à memória que a nossa vida cristã começou com renúncia e ela continua. Porque hora e vez vamos ser tentados a quebrar a regra, a quebrar princípios. Sim ou não? Vamos, irmãos. E começa de mim, viu, queridos? Vocês estão olhando para um comedor de feijão e arroz com farinha. Viu? Que peca, que falha, não precisa pensar que o pastor não erra, não, eu preciso da misericórdia e graça de Deus todo dia, fugindo da aparência do mal, lutando contra essa carne, esmurrando ela, essa natureza, para que ela não sobressaia, e a maneira de neutralizá-la é renunciar à minha própria vontade. Como diz um amigo meu, toda vez que ele levanta, que ele está orando, ele fala o seguinte, Senhor, essa manhã, eu tributo no teu altar a minha vontade, para que prevaleça a tua. Eu mato a minha vontade. Irmãos, e faça isso. Porque quando a nossa vontade, ela fala mais alta,
Ela deve, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus, porque o salmista falou, agrada-te do Senhor, alinha-se a Ele, para que Ele possa fazer aquilo que está no teu coração. Mas queira que Deus faça se estiver alinhado, e para saber que está alinhado, tem que ir para a palavra, para que você não vá fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Continuando aqui, nós estamos caminhando para o final. É preciso aquele que quer seguir Jesus entender, é uma vida de renúncia, querido, e glória a Deus. Há dois caminhos, há duas portas, há dois destinos, há duas multidões. Jesus não nos deixa tantas opções. Ele ensinou que temos que escolher apenas uma. Ainda que Ele nos revele e nos mostre a outra porta, fala o que acontece lá, quem entra por ela e o desfecho dela, mas Ele nos orienta a escolher a porta estreita, o caminho apertado. Eu vou repetir, há dois caminhos, e eu creio que todos que aqui estão, os que estão me ouvindo, se conhecem Jesus Cristo, sabe o caminho a percorrer. Ele declarou, João 14,6, eu sou e Ele falou no singular e não no plural, Ele é o caminho. Há dois caminhos, há duas portas. No Evangelho de João, capítulo 10, Ele vai dizer, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, encontrará pastagem, será salvo. Então Ele é a porta. Há dois destinos, irmãos, é importante entendermos isso. Jesus deixa nesse ensino que há dois destinos, uns serão salvos e outros serão condenados. A ressurreição vai acontecer tanto para o justo, quanto para o ímpio. Os justos ressuscitarão para a vida eterna, os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Então, há dois destinos, irmãos, e nós precisamos atentar para isso. Agora, há duas multidões. E qual multidão que nós estamos pertencendo hoje, irmãos? Aqueles que renunciaram e estão seguindo a Cristo, ou aqueles que não renunciaram e não fazem parte do rebanho de Cristo? Há duas multidões. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, e que você e eu que estamos aqui essa manhã, e você que está nos ouvindo, entenda, a vida com o Senhor é uma vida abençoada, porque é uma vida de renúncia. Porque o que prevalece é a vontade dEle. E Paulo vai nos ensinar que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós só fazemos o que é bom, porque Ele depositou em nós, irmãos. O que fazemos de bom, vem dEle, porque volta para Ele, para a glória dEle. E ainda Ele nos aceita ainda com as mazelas que ainda fazemos, que temos. Porque Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso, e essa manhã Ele está chamando a sua igreja, continua renunciando, que esse é o caminho da glorificação. A porta apertada é onde todos que querem, num dia, receber realmente um corpo glorificado, e morar com Jesus por toda a eternidade, continua nesse caminho, irmãos. Amém, queridos? Eu quero que você curve a sua cabeça. Paramos por aqui. E nesse momento eu quero que você faça uma reflexão. O jovem rico tinha muitas coisas que ele fazia, ao qual Jesus falou que ele tinha que fazer, e ele fazia, ele estava sendo aprovado naquilo que ele estava fazendo. Mas Jesus lhe pediu uma coisa, que ia lhe custar uma renúncia. E talvez essa manhã o Senhor está falando conosco, irmãos. Há algo a ser renunciado. O Espírito de Deus está trabalhando em nós essa manhã através da palavra, nos direcionando a entender que o Evangelho é renúncia. O Evangelho de Jesus Cristo é uma vida de renúncia. Que você dê legalidade, com boa vontade, para que o Espírito Santo possa esquadrinhar o teu coração, o meu coração, e trazer à tona aquilo talvez que tem tomado lugar no nosso coração e tem ofuscado a presença do Senhor. Talvez você não tenha tido força nem para orar, nem ler a Bíblia,
mal congregar, mal servir ao Senhor, porque talvez há embaraços. E Jesus está falando para nós, nos trazendo a lembrança: a porta é estreita e o caminho é apertado, mas é um caminho de bênção, é um lugar de vida, é um lugar onde tem presença de Deus, é um lugar onde tem manifestação da glória de Deus, é um lugar que tem paz que excede todo entendimento, é um lugar que tem esperança, é um lugar de regozijo em meio à tribulação, é um lugar de confiança, é um lugar de comunhão com a Trindade. Pai, nós te bendizemos essa manhã, te bendizemos, Senhor. Ai de nós se o Senhor não tivesse nos alcançado, e obrigado por nos chamar a uma vida de renúncia, obrigado, Senhor. Um dia o Senhor falou para um homem chamado Caim: o pecado está à porta do teu coração, e sobre ele você deve dominar. Mas Caim fez outra escolha, e foi trágico a sua escolha, porque ele não quis renunciar ao seu coração perdido, enganoso. E que o Senhor nos permita sair daqui essa manhã, e que essa palavra não fique à beira do caminho, que ela não seja sufocada pelas tribulações, pelas preocupações da vida, que ela possa criar raiz, meu Pai, e que ela venha germinar para a glória do Teu nome, virando aplicação nas nossas vidas. Eu oro e te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conduzindo a Igreja Batista Logos, continue conduzindo a Tua igreja, espalhada na face da terra, os corações dos pastores, Pai. Eu oro para que os pastores se dobrem diante do Senhor, à frente do Teu rebanho, para ensiná-los como o Senhor ensinou, para enxergar a multidão como o Senhor enxergou, para se comprometer com o Senhor, para que esse rebanho seja bem alimentado, seja bem nutrido, para que continue na porta estreita, no caminho apertado, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, muito obrigado, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.